Olá, gente querida! Que alegria estarmos reunidos hoje, no domingo de Pentecostes, recebendo o grande dom da Páscoa, que é o dom do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, nós temos o mesmo trecho do Evangelho do dia da ressurreição. O texto bíblico é de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, chegamos à conclusão do ciclo da Páscoa. Eu já lhes expliquei muitas vezes aqui, a Igreja Católica estrutura o calendário litúrgico a partir de duas grandes colunas. A primeira coluna é o mistério da encarnação. Celebramos esse mistério no ciclo do Natal, preparado pelo Advento, celebrado no dia de Natal e depois degustado, aprofundado, expandido no chamado tempo do Natal até o domingo do batismo de Jesus. Então, do primeiro domingo do Advento à festa do batismo do Senhor, aqui temos o ciclo do Natal que celebra o mistério da encarnação. A segunda grande coluna é o mistério da redenção. Esse mistério é preparado pelo tempo da Quaresma, é celebrado e vivido de modo especial nos dias grandes da Semana Santa, e depois a Igreja oferece 50 dias depois do domingo da ressurreição para que a gente possa aprofundar, degustar, expandir, apropriar-nos do mistério da Páscoa. Portanto, o ciclo da redenção começa com a quarta-feira de cinzas, é celebrado de modo especial nos dias grandes da Semana Santa, depois temos 50 dias para aprofundá-lo até o domingo de Pentecostes. Portanto, hoje nós estamos concluindo o ciclo da Páscoa, que começou na quarta-feira de cinzas. Para além desses dois ciclos, a Igreja nos oferece 34 semanas, 34 domingos, que são chamados de domingos do tempo ordinário ou domingos do tempo comum. É exatamente o período do discipulado, é o período de caminhar com Jesus pelas estradas da Galileia, da Samaria, da Judeia, aprender com o Mestre, vê-lo fazendo milagres, curando pessoas, perdoando os pecadores, ressuscitando mortos, pregando o reino de Deus, tirando pessoas da sarjeta da vida. São 34 semanas e agora vamos até o domingo de Cristo Redentor, no final do ano litúrgico. Assim temos o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e estas 34 semanas que compõem o tempo comum. Mas voltemos ao dia de hoje, festa de Pentecostes,
Dom do Espírito Santo na Igreja. Na primeira leitura, exatamente a leitura dos Atos dos Apóstolos, que narra o evento Pentecostes em Jerusalém, o acento fundamental da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é a unidade na pluralidade. Isto é, em Jerusalém naquele dia estavam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, do Ponto, da Bitínia, da Frígia, da Panfilha, da Capadócia, cretenses, gente de Cirene, da Líbia, romanos, gente de todas as partes do mundo. E, no entanto, todos ouviam os apóstolos pregarem o evangelho numa única língua, numa única voz. Pentecostes é o oposto de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, aconteceu a grande dispersão, a grande discórdia, ninguém se entendia. O Espírito Santo vem em forma de vento e de fogo, exatamente para falar da sua dinamicidade. Ao mesmo tempo, abre a igreja para a perspectiva missionária. São elementos fundamentais da primeira leitura de hoje. Na segunda leitura de 1 Coríntios, encontramos a oração feita no dom do Espírito. Só se pode clamar Abá, ó Pai, só se pode invocar o nome de Jesus na luz e na força do Espírito Santo. Mas o acento fundamental da segunda leitura é a ministerialidade. O Espírito Santo derrama dons, carismas, em vista dos ministérios. E a grande imagem é a imagem do corpo. A igreja, para Paulo, uma das imagens que Paulo usa, há outras, mas nesse texto, a imagem eclesiológica, a imagem que Paulo utiliza para falar da igreja, é o corpo composto de muitos membros, e aí há um mistério de unidade e de pluralidade. Os dons, os carismas, em vista de ministérios e serviços, para compor esse mistério de unidade e de pluralidade. Finalmente encontramos o texto do Santo Evangelho. Esse trecho do Evangelho de João, já refletimos muito sobre o Evangelho de João durante esse período da Páscoa, mas aqui há alguns elementos belíssimos e nós retomamos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. A primeira coisa, era o primeiro dia da semana. Sabemos que esse dado não é somente um dado cronológico, não se trata apenas de um dado relativo a um dia da semana. O primeiro dia da semana, teologicamente falando, é o início de uma nova humanidade, o início de uma nova criação, um novo começo que surge. Depois, o grande dom do Espírito Santo que Jesus traz é a paz. A paz é o grande dom que Jesus oferece aos seus discípulos, que Jesus oferece à igreja. Jesus mostra aos discípulos as mãos e o lado. Suas mãos furadas com os buracos dos pregos, o lado aberto, é um modo de dizer que entre o crucificado e o ressuscitado há um processo de continuidade, isto é, o ressuscitado é o crucificado, mas ao mesmo tempo há um elemento de descontinuidade, porque o ressuscitado não está mais presente na mesma dimensão e do mesmo modo daquilo que era Jesus antes da ressurreição, antes da Páscoa. Mas há algo fundamental de unidade entre a ressurreição e a paixão. A morte redentora de Jesus na cruz e a ressurreição são duas dimensões de um único mistério. É por isso que o ressuscitado nos mostra as mãos rasgadas pelos cravos, o seu lado aberto pela lança do soldado. Quarto, Jesus faz um grande envio missionário. Jesus envia à igreja os discípulos que estavam trancados, com medo, portas fechadas, janelas fechadas, recebendo esse fogo, essa ventania do Espírito Santo. Agora, eles são enviados por Jesus Cristo em missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio.
E, finalmente, um elemento central no texto de hoje é que Jesus diz, depois de enviar o Espírito Santo, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo em vista do perdão e da reconciliação. Fundamentalmente, no trecho do Evangelho de hoje, o Espírito Santo é o Espírito do perdão dos pecados, o Espírito da reconciliação e da unidade. Mas seria interessante, para concluir, recordar como aparece o Espírito Santo no Evangelho de João. Eu anotei 7 elementos para a gente recordar, sintetizando a presença do Espírito Santo no Evangelho de João. Primeiro, o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Segundo, o Espírito Santo não é acolhido pelo mundo. Há uma incompatibilidade fundamental entre o mundo, como mistério da infidelidade, da incredulidade, mistério da resistência ao projeto de Deus. Há uma incompatibilidade fundamental entre o Espírito Santo e o mundo. Terceiro, o Espírito Santo é acolhido por aqueles que creem, por aqueles que aderem a nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, o Espírito Santo está com os discípulos e até dentro dos discípulos. É um elemento fundamental na pneumatologia de João. Pneumatologia é a parte da teologia que estuda a presença do Espírito Santo no mundo e na igreja. Elemento central da pneumatologia de João: o Espírito Santo está conosco e ele está dentro de nós. Quinto, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo. Sexto, o Espírito Santo é Espírito da verdade e da memória. O Espírito Santo recorda tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. É Espírito que ensina, é Espírito da verdade, é Espírito da memória. E, finalmente, sétimo, aquilo que se diz no trecho do Evangelho de hoje: o Espírito Santo é Espírito do perdão, da reconciliação e da paz. Minha irmã, meu irmão, suplique o dom do Espírito Santo, a docilidade de Deus, a doçura de Deus, a ternura de Deus em nossas vidas, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo que é testemunho radicalmente contrário às insídias de um mundo que se contrapõe ao projeto de Deus. Ele está dentro de nós, ele está em nós e é a força missionária que nos lança nos caminhos da missão. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde sempre o que digo a cada dia: a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.